Você quer aprender a operar com a média móvel de 60 períodos? Então vem comigo que eu vou te ensinar como faço as minhas operações com esse poderoso indicador. Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior e hoje eu vou te ensinar a como operar com a média móvel de 60 períodos. Mas antes de começar, peço para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar algum vídeo novo, beleza? Então vamos ali para a tela do computador para darmos início à aula de hoje. Bom, então vamos ver aí como operar com a média móvel de 60 períodos, como eu utilizo ela nas minhas operações. São duas funções aí que a média móvel de 60 me traz aí. A primeira delas ela me identifica, ela me mostra a tendência atual do mercado. Se o mercado está em tendência de alta, se está em tendência de baixa ou tendência lateralizada, ou aí alguns chamam também de mercado sem tendência, quando está de lado. Então só de bater o olho na média, você já consegue, na de 60 períodos, você já consegue identificar qual a tendência atual daquele ativo. Então fica muito fácil, facilita ali, você bate o olho, você já consegue enxergar isso. E a segunda função que a média me traz, ela define regiões de suporte e resistência dinâmico. Então são regiões ali de briga onde podem gerar oportunidades. Eu vou mostrar isso em detalhes, vou mostrar exemplos de operações onde eu utilizei a média móvel como uma região de suporte ou resistência dinâmico. Então aqui eu separei primeiro a primeira função, que é a média, ela nos mostra a tendência atual do mercado. Então aqui só de bater o olho, quando você vê que o preço está trabalhando acima da média, vamos aqui, ó, então aqui tem a média de 60 e o preço vem trabalhando acima. Isso me mostra que o mercado está em tendência clara de alta. Então não tem segredo. Você bateu o olho, viu que o preço está trabalhando só acima da média, é tendência de alta. E o oposto para uma tendência de baixa. Quando você vê aí que a média vem fazendo um movimento de queda e o preço trabalhando abaixo da média, sempre abaixo da média, me mostra aí uma tendência clara de baixa. Então só de bater o olho eu já sei que é tendência de alta ou tendência de baixa, no caso aqui uma tendência de baixa. E quando o preço fica sambando aí na média, né, eu costumo dizer sambando a média, que é o quê? Quando o mercado, você vê que a média ela vem fazendo aí um movimento e o preço a todo momento fica cruzando ela. Uma hora trabalha abaixo, depois começa a trabalhar acima, logo em seguida abaixo, acima, abaixo, acima. Então fica a todo momento cruzando para baixo e para cima a média. Isso me mostra o quê? Que o mercado está sem tendência ou uma tendência lateralizada. Você vê que o mercado está lateralizado porque a média móvel vai estar trabalhando no meio do preço. Então sobe, o preço cruza para cima a média, depois cruza para baixo, cruza para cima, cruza para baixo, então o mercado lateralizado. Então para identificar a tendência de forma visual bem fácil e clara, você bate o olho na média, como que o preço está se comportando em relação à média, se está trabalhando acima, se está trabalhando abaixo ou se está cruzando a todo momento, você consegue identificar se é uma tendência de alta, tendência de baixa ou uma tendência lateralizada. Então essa é a primeira função. E a segunda função, como eu comentei, o mercado ele forma, quando o mercado está em tendência de alta ou de baixa, a média ela serve como uma região dinâmica de suporte e resistência. Vai ser suporte numa tendência de alta e vai ser resistência numa tendência de baixa. Aqui como exemplo, quando o mercado estava numa tendência de alta, mostrou que a média era uma região de suporte dinâmico, onde poderia gerar oportunidades de compra. Então você vê que o preço bateu na média, subiu, bateu na média, subiu, bateu na média, subiu, chegou bem próximo, subiu, passou um pouquinho e subiu. Uma observação, a média móvel ela não é um ponto exato, que o preço vai exatamente bater nela e vai subir, vai respeitar como suporte e subir. Terão vezes que o mercado vai chegar próximo, como foi aqui, ó, chegou próximo da média e subiu. Terão vezes que o mercado vai passar um pouco, como foi aqui, passou um pouco da média e voltou a subir. E vai ter vezes que o mercado vai bater exatamente na média, né? Não, aqui nenhuma das vezes atravessou um pouco, mas terão vezes que o mercado vai bater exatamente na média e vai subir. Então, trate a média móvel como uma região, uma zona de preço.
Então você vai... E a média seria o centro disso. Então um pouquinho acima é válido, um pouquinho abaixo é válido também por causa dessas situações, tá? Então aqui sempre que o mercado testou a média, respeitou como suporte e gerou oportunidades de compra. E numa tendência clara e definida de baixa, a média serve como uma região de resistência onde pode gerar oportunidades de venda. Então vê que ó, o mercado bateu exatamente na média, caiu, bateu exatamente na média, caiu. Aqui chegou bem próximo, quase encostou na média, caiu. Aqui passou um pouquinho e caiu. Então com uma tendência clara e definida de queda, a média móvel vai formar essa região de resistência dinâmica, onde quando o mercado testar lá, você identificou que o preço está com uma tendência clara e definida de baixa ou de alta, quando o mercado chegar na média, ele vai fazer um movimento a favor da tendência, quando ele fazer a retração, fazer o pullback e chegar na região da média, é nessa região que você pode procurar oportunidades a favor da tendência atual. Então agora vamos aqui para o MetaTrader, vou mostrar aqui algumas operações que eu fiz tendo a média móvel como auxílio, como ajuda aí. Primeiro eu vou mostrar como adicionar a média móvel de 60 aqui no MetaTrader, MetaTrader 5, é muito simples. Você vem aqui em inserir indicadores, tendência, porque é um indicador de tendência. Aí você vem aqui, ó, Move Average ou média móvel, vai depender aí da linguagem da sua plataforma. Então não tem segredo. Clicou aqui em períodos, você coloca 60 períodos. O método é simples, né, ou aritmético, dependendo da plataforma que você está usando, vai ser o simples ou aritmético, é a mesma coisa. E vai aplicar em close, no fechamento do preço. Então 60 períodos, método simples ou aritmético e aplicado em fechamento. Aí aqui você coloca a cor, a espessura, enfim, aqui você configura da forma que você preferir, dá um OK, tá aqui a média móvel de 60 períodos. Então vou passar aqui por alguns exemplos. Ah, Sérgio, dúvidas comuns ali, dúvidas que o pessoal tem ali comum. Quando eu falo da média móvel de 60, ah, Sérgio, qual tempo gráfico eu posso usar a média móvel? Qual ativo, qual mercado eu posso utilizar a média móvel de 60? A média móvel de 60, ela funciona em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, de qualquer mercado. Você vai usar ela no tempo gráfico que você quer operar, que você gosta de operar. Eu gosto de utilizar, de operar tempo gráficos de 2, a maioria das operações que eu faço é de 2 minutos, um tempo gráfico de 2 minutos e de 5 minutos. Às vezes faço em tempos gráficos maiores, mas a maioria é M2 e M5. Então eu vou utilizar a média móvel nesse tempo gráfico, M2 e M5. Se você gosta de utilizar eles também, vai utilizar neles. Se você gostar, Sérgio, eu gosto de operar M15, utiliza a média móvel no M15. E não importa o mercado, tanto é que eu separei aqui diferentes mercados, que eu opero em vários mercados, em vários ativos. Então eu separei aqui para mostrar para você que funciona em qualquer mercado, em qualquer ativo. O primeiro deles é o GBP-JPY, é o mercado de Forex, aqui no gráfico de 5 minutos. Eu fiz aqui uma operação de compra usando a média móvel, foi um dos fatores, então aqui agora vai entrar mais uma dica. Quando você for fazer operações, procure por confluência de fatores. Eu sempre falo isso lá no Instagram, quando eu posto ali algo referente à estratégia. Confluência de fatores, o que é isso? No mercado existem dezenas de formas técnicas de analisar o preço, de analisar o mercado. Média móvel é uma delas, tem suporte e resistência horizontal, tem linhas de tendência, tem Fibonacci, tem padrões de candle, leitura de velas, padrões harmônicos, Elliott, ondas de Elliott, enfim, existem dezenas de formas de analisar o mercado. O que seria a confluência de fatores? Você saber alguma dessas formas, como eu falei, a média móvel de 60 é uma delas, você saber identificar ali, você conhecer, na verdade seria você conhecer várias técnicas de analisar o preço. E aí quando pelo menos 3, né, quanto mais melhor, mas quando pelo menos 3 formas de analisar o preço estiverem indicando uma mesma direção, aí você tem uma confluência de fatores, você pode entrar na operação, porque o nível de acerto vai ser alto. Vai tomar alguns stop loss? Vai, faz parte do mercado, não tem problema nenhum tomar stop loss. Mas a maioria das vezes você vai acertar o movimento, o próximo movimento a favor ali dessa confluência. Então eu vou explicar isso, vou mostrar aqui em detalhes. Aqui teve uma operação de compra, então a entrada de compra foi aqui e o alvo eu acabei fechando o mercado, a operação eu acabei fechando aqui. O que me motivou a fazer essa entrada? Deixa eu deletar essa linha para ficar bem claro. Bom, primeira coisa, o mercado claramente em tendência de alta. Lembra que eu falei? O preço trabalhando acima da média móvel de 60 me mostra tendência de alta. Então o mercado fez um movimento de alta, corrigiu próximo da média, respeitou, fez um novo movimento de
de alta. Que eu falei, bom, tendência de alta, o preço trabalhando acima da média, vou esperar ele corrigir até a média, se respeitar e começar a querer subir, eu vou procurar uma oportunidade de compra. Aí entrou a confluência de fatores. Tendência de alta clara aqui, média móvel trabalhando abaixo. Outro ponto, Fibonacci, eu peguei todo esse último movimento de alta, puxei Fibonacci e ele me mostrou que aqui era a região, de 50 a 61. Vou até pegar aqui, ó, Fibonacci, vou puxar aqui, ó, ele me mostra então que essa região é a região entre 50 a 61.8, é onde eu procuro as oportunidades. Então, vê que tem uma confluência. A região de 50 a 61 de Fibo está exatamente aí na mesma região da média móvel. Então, uma confluência de fatores. Outro ponto aqui, uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Aqui, o mercado deixou um topo aqui, caiu, deixou um topo aqui, caiu. Então, é uma região de resistência. Não muito importante, mas é uma região de resistência. É uma LTB. Quando o mercado fez o rompimento dela, ela passou a ser uma região dinâmica também, porque não é reta, né? Não é um suporte ou resistência horizontal. A média móvel e linhas de tendência formam regiões de suporte e resistência dinâmico. Por que dinâmico? Porque dependendo em qual momento o preço vai testar, ele pode mudar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, porque tem uma angulação, né? A média móvel tem um ângulo para cima, que a LTB com um ângulo para baixo. Então, a partir do momento que o mercado fez esse rompimento dessa região de resistência, ela passa a ser uma região de suporte. O mercado corrigiu e veio exatamente na LTB, veio testar ela como resistência. Então, mais um fator. Então, média móvel, região de 50 milhões de Fibo e também a LTB, que agora é uma região de suporte. Então, o mercado bateu exatamente aí, formou uma vela de rejeição. Então essa aqui é uma vela de rejeição, aí já entra no conhecimento da parte de leitura de velas. Bateu, respeitou e fez um pivô de alta. Pivôzinho de alta, padrão de reversão de movimento. Por quê? O mercado vinha em movimento de queda e o pivô seria isso aqui, ó, pivôzinho de alta. Ó, um pivôzinho de alta, então é um padrão de reversão de movimento. E aí eu entrei, então, com uma operação de compra aqui, stop aqui abaixo e alvo nessa região aí, relação risco-ganho de 1 para 1. Então, confluência de fatores. A média móvel me ajudou, junto com essas outras formas de analisar o preço, a fazer essa operação com sucesso no mercado de Forex GBP JPY. Uma outra operação aqui no BRA50, no mini índice da Bovespa. Aqui foi uma entrada no gráfico de 2 minutos. Então o pessoal que gosta aí de operar a B3 vê que serve para o mercado de Forex, mas também serve para o mercado da B3. Aqui o mercado ele abriu em gap, né? Geralmente aí mini índice, mini dólar, eles abrem em gap. O mercado abriu em gap, fechou aqui no dia. No dia seguinte abriu aqui em gap. Fez isso, então, eu considero como um movimento de alta. O mercado corrigiu e veio testar a média móvel de 60. Vê que aqui o mercado ele vinha já numa tendência de alta, né? A média móvel trabalhando abaixo. Antes de fechar esse dia aqui, ele chegou a trabalhar por um tempo abaixo, né? Chegou a fazer um rompimento da média, começou a querer virar uma tendência de queda, mas no dia seguinte ele já abriu, já abriu em alta, mostrando que a tendência de alta que vinha fazendo iria prevalecer. Então ele veio, como eu falei, fez aqui o movimento de alta, corrigiu, testou a média móvel, começou a querer subir, entrei com uma operação de compra aqui, stop aqui abaixo e alvo nessa região com base nesse topo aqui. Tá? Então relação risco-retorno é maior do que 1 para 1. Então, o que eu tive aqui, a confluência de fatores que eu tive aqui, a média móvel em tendência de alta, o mercado bateu na média, exatamente na média, começou a querer subir. Aqui também uma LTB rompida, que era uma região de resistência, serve como uma região de suporte. Então, resistência aqui, a partir do momento que o mercado conseguiu fazer o rompimento, quando corrigiu, veio testar a média e bem próxima da linha também, então segurando aí como suporte. Então, confluência de fatores e também se pegar Fibo, vou até pegar já a ferramenta aqui, ó, pegar o movimento de alta, esse último movimento de alta, puxar Fibo, região entre 50 a 61.8 de Fibo. Então o mercado, eu vi que o mercado abriu, tirar aqui Fibo, mas essa em sinalização aqui em roxo, eu vi que o mercado abriu em gap, corrigiu. Quando chegou nessas regiões, eu tenho uma confluência de fatores aqui, eu tenho a média móvel, o suporte da média móvel, o suporte dessa LTB rompida e o suporte da região entre 50 e 61 de Fibo. Eu vi que o mercado bateu ali, perdeu a força, ele parou, vê que no momento que ele chegou aqui, ó, ele parou de cair, lateralizou, começou a querer subir, entrei com a operação de compra, porque muito provavelmente o mercado iria fazer um novo movimento de alta. E foi o que fez aí sem dificuldade, sem problema nenhum. Aí eu coloquei o alvo, como eu falei, com base nesse topo, um pouquinho abaixo, onde o mercado poderia bater, respeitar e voltar, que é uma região de resistência. Então, operação aqui no mini índice da Bovespa. Aqui o petróleo, o mercado de commodities, vê que funciona em qualquer tipo de mercado, de ativo, tempo gráfico. Aqui também M2, como eu falei, gosto bastante de operar M2 e M5. Aqui o que o mercado fez, a confluência de fatores também. O mercado vem em movimento de alta, começou a mostrar fraqueza aqui, então por um momento ele vinha
Aí vinha trabalhando abaixo da média, vamos lá, vamos por partes. Ele vinha trabalhando abaixo da média, chegou aqui, ele conseguiu romper a média, só que ele rompeu a média, começou a trabalhar acima, ó, a média móvel passando aqui, só que ele não conseguiu fazer novas máximas. O que o mercado fez aqui? Ó, ele deixou um topo, corrigiu, deixou um segundo topo, corrigiu, deixou um terceiro topo na mesma região e fez o rompimento aqui da média. Então, o que o mercado me mostrou? Que ele não estava com força para continuar. Ele subia, chegava na mesma região, voltou. Subiu, chegou na mesma região, voltou. Então, começou a mostrar fraqueza e aí ele perdeu aqui os fundos anteriores, mostrando que realmente ele muito provavelmente não conseguiria fazer novas máximas, não ia continuar subindo. Aqui é o oposto, eu tenho uma LTA, ali o oposto dos outros exemplos ali. Eu tenho uma LTA servindo como suporte, até que o mercado conseguiu fazer o rompimento da região de suporte. Aí passou a ser uma região de resistência, onde o mercado veio exatamente testar, e aqui a confluência de fatores. Eu tenho a resistência da LTA, que foi rompida, que era um suporte, foi rompido e passou a ser uma região de resistência. Eu tenho 50 61 de Fibo do movimento de queda aqui, se puxar Fibonacci, região entre 50 a 61.8, onde eu gosto de procurar as oportunidades. Tem aqui também uma vela de rejeição, né, mostrando que o mercado chegou nessa região e teve força vendedora empurrando o preço para baixo. E claro, aí a ótima e excelente ferramenta, indicador da média móvel de 60, também passando aqui. Então a confluência de fatores, média móvel servindo como resistência, LTA servindo como resistência, região de 50 61 de Fibo servindo como resistência, vela de rejeição, e antes disso o mercado mostrou fraqueza ao deixar esse topo triplo aqui, mostrando que não iria mais subir. Então entrei com uma operação de venda aqui, stop aqui embaixo e alvo nessa região. O mercado bateu exatamente no alvo e depois voltou. Então também aí uma operação, mercado de commodities no ativo petróleo. Aqui um outro mercado, mercado de índices americanos, o Russell, né, tão conhecido, aí os mais conhecidos são Dow Jones, Nasdaq e S&P 500, mas temos também o Russell, que é um ótimo ativo aí para estar operando. É um índice americano. Aqui no Brasil temos o índice Bovespa, nos Estados Unidos, índice Russell é um dos índices americanos. Então, índice Russell, gráfico de 5 minutos, confluência de fatores aqui, né, operação de venda aqui, e alvo com base nesse fundo anterior, stop acima da máxima, deu uma relação risco-retorno também maior do que 1 para 1. Aqui, parecido ali com o exemplo passado, LTA servindo como suporte, até que o mercado conseguiu fazer o rompimento, corrigiu e veio testar a linha, a LTA como resistência. Média móvel passando aqui também como uma resistência dinâmica, ó, vê que ela passou um pouquinho, lembra que eu falei lá no começo, às vezes vai bater exatamente na média móvel e voltar, às vezes vai chegar um pouco antes da média móvel e voltar, às vezes vai passar um golinho, um pouquinho ali e vai voltar. E aqui nesse exemplo, eu vou até dar um zoom para ficar bem visível aí para vocês. Deixa eu deletar essa linha. Então vê que o mercado passou um pouquinho da média, voltou e fez um movimento forte de queda. Eu entrei com a operação de venda aqui, porque então ele veio na média. Uma outra coisa, candle, vela de exaustão. É quando faz um movimento forte e ele não consegue continuar, tá? Então quando o mercado, vamos aí, isso aqui normal, sozinho, é uma vela de impulsão, uma vela forte compradora. Mas quando ele faz uma vela dessa e termina numa região de resistência, a máxima dela é uma região de resistência, e o mercado não consegue subir mais, ele lateraliza, perde a força, então é chamado de vela de exaustão e não mais de impulsão. Então aqui me mostrou que foi uma vela de exaustão e não impulsão. Por quê? Uma vela forte compradora, opa, tá subindo. Mas quando chegou nas regiões de resistência, o mercado parou de subir. E aí ele formou uma vela de rejeição, uma outra vela aqui. Então ele começou a mostrar a fraqueza que provavelmente ele não continuaria subindo bem numa região de resistência. Então, resistência da LTA, tem uma resistência horizontal aqui também, desse último topo, antes do mercado fazer o rompimento da LTA, então aqui o mercado bateu e respeitou, tem a média móvel também passando aqui, e claro, a vela de rejeição, principalmente aí. Então, a confluência de fatores, vários pontos, várias formas de analisar o mercado, indicando aí que provavelmente o mercado iria cair. Entrada de venda aqui, stop acima da máxima, e alvo eu coloquei com base nesse fundo anterior, porque já estava dando aí mais do que 1 para 1, uma relação risco-retorno de mais do que 1 para 1, já é ótimo aí para estar pegando. E um outro ativo aqui, também ali dentro dos índices, o índice Nasdaq, também índice americano, operaçãozinha de venda, uma operação de venda aqui, stop aqui em cima dessa região dessa máxima, e alvo com base nesse fundo duplo aqui, que o mercado poderia bater e respeitar, tá? Então aqui foi uma operação de venda, parecido ali com os exemplos anteriores, LTA aqui, acompanhando o movimento do preço. Aqui o mercado fez a mesma coisa, vinha em tendência de alta,
trabalhando acima da média, deixou um topo nessa região, corrigiu, tentou continuar, deixou um topo abaixo, começou a mostrar fraqueza, corrigiu, fez de novo um topo abaixo aí dessas regiões, então começou a mostrar que, tô perdendo a força, não consigo subir mais, e aí ele perdeu a LTA. A LTA era o suporte, fez o rompimento da LTA e também da média móvel, fez um movimento forte de queda. Falei, bom, o mercado vinha em tendência de alta, vinha subindo, começou a mostrar fraqueza aqui, deixando esses topos abaixo do topo anterior, então não conseguiu deixar novos topos mais altos. Começou a mostrar fraqueza aí, fez o rompimento e fez um movimento forte de queda, que fez o rompimento tanto da LTA quanto da linha de tendência, fez um rompimento forte, perdeu todas as mínimas anteriores, deixou uma mínima aqui, então perdeu as mínimas anteriores, então me confirmou, me mostrou que realmente o mercado perdeu a força compradora e provavelmente iria cair. Entro logo aqui? Não, espero uma correção, espero um respiro para pegar o próximo movimento. Eu vejo aí pessoas cometendo o erro de querer entrar logo em rompimento. Não, espera o rompimento, espera uma correção e pega o próximo movimento do mercado. E foi justamente o que eu fiz aqui. Pegando a máxima e a mínima do movimento, região entre 50 a 61 de Fibo. Fez a correção, chegou aqui na região de 50 a 61, com a média móvel aqui também servindo como uma região de resistência dinâmica, confluência de fatores, vela de impulsão que eu acabei de explicar para vocês. Vê que vela forte compradora, uma vela com bastante força compradora, só que na vela seguinte o mercado não conseguiu continuar subindo. Então mostrou que era uma vela de exaustão e não uma de impulsão. Aí o mercado começou a querer cair, fez um pivôzinho de baixa aqui, tá no gráfico de 2 minutos, se colocar em 1 minuto fica mais visível, mas dá para identificar, ó, ele fez um movimento de queda, movimento de alta, aqui um topinho e caiu. Então ele fez um pivô de baixa, fez esse movimento aqui dentro desse movimento. No gráfico de 1 minuto ficaria mais visível, mas eu bati o olho ali, eu identifiquei. Isso daí com o tempo você vai acostumando, treinando o olho. Então quando eu identifiquei que ele fez uma vela de exaustão numa região de confluência, média móvel aqui de resistência, 50 mil de Fibo também como resistência, vela de exaustão e fez o pivôzinho de baixa, era o que eu precisava, a confluência de fatores que eu tinha ali, que eu precisava para entrar com a operação de venda aqui, stop aqui em cima e alvo nessa região, como eu falei, por causa desse fundo duplo, onde o preço poderia bater e voltar a subir e devolver todo o movimento. E aí, trader, o que achou da aula de hoje? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam do mercado financeiro. E antes de encerrar, te convido para me seguir lá no Instagram, que é o @TraderSérgioJúnior, onde todos os dias eu posto conteúdos sobre o mercado financeiro. Então eu vou deixar para você o link do meu Instagram aqui abaixo na descrição, beleza? Um forte abraço e te vejo em um próximo vídeo. Valeu!